Salve, salve galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje vim trazer um outro projetinho para vocês. Amplificador caseiro, o mais simples aí que você pode estar conseguindo desenvolver sozinho em casa. Você que não tem nenhum conhecimento de eletrônica. O que você vai precisar? De um transistor. Esse vídeo que nós vamos fazer é com o U2SA1943 ou com qualquer outro PNP de potência que sirva para amplificação de som. Eu posso fazer com qualquer transistor? Não, nem todo transistor ele serve para amplificação de som. Alguns servem para amplificação de RF, alta frequência, outros para potência, com bom desempenho, bom ganho, e outros apenas para chaveamento, outros para energia. Então nem todo transistor vai servir para os teus projetos, por isso que você tem que pesquisar aí sobre o transistor que você tem. Você pesquisa no Google, digita o nome do teu transistor, por exemplo, esse é o 2SA1943, e digita depois, dá um espaço, digita datasheet. No datasheet, se aparecer transistor power, ou power transistor, ou transistor de potência, qualquer tipo de situação, ou etapixial planar, pode ser que o teu transistor sirva para amplificação de som. Daí só fazendo o teste mesmo para ter certeza. Então esse daqui é específico para amplificação de som, ele foi desenvolvido para isso. E se você tiver mais transistores desse, tipo o 5200, que é o complementar a ele, recomendo você fazer um bom amplificador melhor do que esse daqui. Recomendo você estudar, aí tem vários vídeos no canal. É só você entrar na playlist amplificadores top ou amplificadores geniais aí na playlist, que você vai ver vários vídeos sobre amplificadores. Você assistindo aí você consegue ter uma aula talvez melhor do que numa faculdade. Então vamos falar aqui. Esse meu transistor aqui, ele, se você tiver o do complementar a ele, você consegue fazer um amplificador muito forte mesmo, 100 watts RMS brincando. A configuração dele aqui é da esquerda para a direita. Geralmente todos os transistores de potência eles têm um pinote parecido para substituição facilmente. Do 1 ao 3, 1, 2, 3, base, coletor e emissor, beleza? Fora o nosso transistor, vamos precisar de apenas mais dois componentes, que será um resistor de 1K até 2K e um capacitor eletrolítico. Vamos lá então, como que funciona o transistor aqui? Nós temos a base alimentada do PNP com coletor, de coletor a base com um resistor com uma resistência de 1K até 2K. Você vai ver qual energia que você está utilizando. Se for 8 volts, recomendo ser 1K. Se for 20 volts, 2K e assim sucessivamente. Então, alimentando de coletor a base com um resistor de 1K, 1K5 aqui que nós vamos utilizar. Já o negativo vai direto a coletor. E o positivo no PNP vai a emissor. No NPN ao contrário, positivo a coletor e negativo a emissor. Vamos lá para vocês compreenderem. Como um é complementar o outro, vai ser tudo um oposto ao outro. Então esse é o detalhe aí mais importante dos transistores NPN e do PNP. Vamos colocar ele aqui no nosso dissipadorzinho. É essencial. Se tiver uma mica ou pasta térmica e se for usar permanentemente, eu recomendo. Eu fiz um videozinho aí, o amplificador mais simples do mundo. Eu fiz um outro videozinho utilizando MOSFET. Com MOSFET ele fica bem melhor, se comporta, fica bem mais top. Vamos aproximar aqui e mostrar a montagem. Pegando o resistor de 1K5 que é marrom, vermelho, marrom, verde e vermelho, sai dobrar as perninhas. Se for de 1K vai ser marrom, preto e vermelho. E se for de 2K vai ser vermelho, preto e vermelho. Estão vendo? Vai ficar assim. Vamos então soldar de coletor. Até a base. Ele caiu aqui, mas não tem problema não, galera. Até melhor que fica assim, fica mais bonito no vídeo.
Ok? Resistor soldado. Agora nós vamos soldar o outro e último componente que nós temos. Temos mais para soldar, mas componentes só são esses. Você pode utilizar um capacitor cerâmico de 10 até 100 NF, cerâmico ou de poliéster, eletrolítico de 0.22 até 100 microfarad por qualquer voltagem que você tiver. Até 50 volts é o ideal, vamos entortar as perninhas assim. Lembrando, se você quer um som menos agudo, você coloca os capacitores com mais PF, de 10, 40 PF. Se você quer um som mais agudo, não tão grave, você coloca capacitores com menos PF, menos microfarad. Vamos lá então, a parte da listrinha aqui é negativo, vai para o positivo do nosso P2. E a parte que é o positivo aqui do capacitor eletrolítico, que não tem nenhuma faixinha aqui, vamos soldar na base do nosso transistor PNP 2SA1943. Isso, vai ficar assim então. Vamos dobrar aqui para ficar bonitinho no vídeo. Pronto, é isso aí então, pessoal. No emissor, nós vamos soldar o fio vermelho, que vai ser o positivo. No coletor, vamos soldar o fio preto, que vai a GND. O nosso P2 é o seguinte. P2 na mão aqui. O positivo dele, que no meu caso vai ser esse fio aqui. Esse daqui. O positivo vai no capacitor eletrolítico aqui, pessoal. Nós soldamos o capacitor eletrolítico para ter um desacoplamento aí, para não estar indo energia no nosso dispositivo e queimando a entradinha de fone ou queimando aí o nosso dispositivo, beleza? Nós vamos soldar o negativo do nosso P2, a outra parte que sobrou aqui, no emissor do nosso transistor. Por isso que eu falei ali que precisa ter um capacitor eletrolítico para desacoplar, porque pode fechar curto no nosso aparelho. Positivo e negativo, ele pode queimar o nosso aparelho. Ok, pessoal, agora é só testar o nosso projeto. Vamos lá testar então. Colocar o nosso amplificador. Vamos conectar o nosso aparelho aqui já. Eu vou até procurar uma música aqui. Beleza, até vou deixar tocando ela. A nossa fonte aqui, deixa eu tirar esse outro do lado, uma fonte de 8 volts. Ela está aqui. Do emissor aqui, a garrinha jacaré do emissor, nós vamos levar até um fio do alto-falante. Já vamos conectar aqui. Podemos afastar para lá. O outro fio do alto-falante aqui está vindo até o negativo da nossa fonte de alimentação. Beleza? No positivo, vamos colocar um outro fiozinho aqui, assim, que vai na nossa garrinha jacaré. Vamos ver lá agora? Vou conectar aqui, pessoal, e vamos ver ali no alto-falante, beleza?
Então aí sempre os melhores vídeos aí com a maior facilidade para você estar montando em casa. Uma coisa muito simples aí que você pode estar fazendo para sanar algum problema aí às vezes corriqueiro, por exemplo, queima a saída de um televisor, de um rádio, e você pode estar puxando da saída do fone de ouvido aí do televisor do rádio, uma solução rápida e prática até você tentar então achar uma solução aí definitiva para um problema teu. Então é uma solução bacana, ou até para você que está começando no mundo aí dos amplificadores aí, um projetinho legal para você estar aprendendo a fazer amplificadores caseiros. Então se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.